Vou falar sobre indicadores financeiros. Eles são índices com o objetivo de auxiliar você a fazer um acompanhamento da situação econômica e financeira num determinado momento. Por meio desses indicadores, você poderá tomar as decisões gerenciais necessárias, visando corrigir os desvios que estão prejudicando a performance do seu negócio. Bom, também na descrição tem um link de outros vídeos que eu fiz sobre indicadores, sobre a ótica da gestão, operações e marketing. Mas esse vídeo será somente indicadores financeiros. E assim, existe uma grande quantidade desses indicadores, ou desses KPIs, termo que muita gente já usa, que é uma sigla em inglês para Key Performance Indicators, que significa indicadores-chave de performance. Mas hoje eu vou falar de alguns que eu entendo serem os mais básicos e que também não é muito complicado de você implantar no seu negócio. E quem me acompanha sabe que a ideia é ir evoluindo e, conforme for, apimentando a sua gestão. Então hoje eu falarei sobre os seguintes indicadores: lucratividade sobre as vendas, rentabilidade do negócio, poder de pagamento, nível de endividamento, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Esse indicador tem como objetivo demonstrar qual é a lucratividade da empresa, ou seja, o poder de ganho da empresa comparando o seu lucro líquido com a relação ao seu montante de vendas. Para calcular o índice de lucratividade sobre as vendas, precisamos das informações que constam no DRE. E a fórmula é a seguinte: é o resultado líquido dividido pelas vendas. Por exemplo, vamos supor aqui, vou dar um exemplo fácil, que a empresa faturou 100 mil e no final teve 8 mil reais de lucro. Então, a sua lucratividade foi de 8%, que significa que a cada 100 reais de venda realizadas, a empresa obteve um ganho líquido de 8 reais aproximadamente. Quanto maior esse indicador, melhor. Sendo que o mesmo deve ser comparado com as empresas do mesmo setor. Por exemplo, para uma loja de roupa, a lucratividade começa a ficar satisfatória quando fica acima dos 10%. Todo e qualquer empresário, independente do ramo de atividade empresarial, quando investe seus recursos financeiros em um negócio, tem uma expectativa de obter um retorno o mais rápido possível dos seus investimentos, né? Então, o indicador rentabilidade tem a finalidade de demonstrar para o empresário qual é o seu poder de ganho ou retorno sobre o capital investido na empresa. Um outro detalhe importante com a relação à rentabilidade dos negócios é que existem dois pontos de vista sobre essa questão. Ou seja, podemos determinar a rentabilidade da empresa ou a rentabilidade do empresário. Para sabermos o poder de ganho da empresa ou a rentabilidade, basta dividirmos o resultado líquido, que é o lucro, ou seja, o lucro líquido, né, pelo total de ativos da empresa. Então vamos supor que o lucro foi de R$ 1.000 e o total de ativos seja de 50 mil. Então, pegando a calculadora aqui, 1.000 dividido por 50 mil. Então, chegamos a 2%, que quer dizer que a cada 100 reais investidos nos ativos da empresa, foi gerado um retorno de R$ 2 aproximadamente. E para sabermos a rentabilidade do empresário, basta dividir o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Então, vamos supor que o lucro foi de R$ 1.000 e o patrimônio líquido seja de 30 mil. Então, 1.000 dividido por 30 mil. Então, chegamos a 3,3.
que quer dizer, a cada R$ 100 investido na empresa, por parte do empresário, foi gerado um ganho de R$ 3,33 aproximadamente. Esse indicador está relacionado com a sua liquidez. Ele revela se o negócio está em condições de honrar os seus compromissos assumidos com terceiros em dia. Então, podemos analisar a liquidez, que é o poder de pagamento, né, de um negócio, periodicamente, através do fluxo de caixa. Então, a liquidez é igual ao dinheiro disponível, mais contas a receber, mais ao estoque, dividido pelo total de passivo. Eu não vou fazer a conta aqui, porque é seguir a fórmula que eu passei. E só para entender o significado, vamos supor que o resultado final dessa fórmula fosse 1,5, que significa que a cada R$ 100 de dívidas com terceiros, a empresa possui R$ 150 para cobrir tal compromisso, através de estoque, contas a receber e o dinheiro disponível, como eu disse. Esse indicador tem que ser acima de 1. Caso contrário, a situação da empresa começa a ficar comprometida. E também vale dizer que os estoques demoram muito mais tempo para se transformar em dinheiro. Por outro lado, né, contas a receber apresentam uma maior liquidez, porque você pode transformar mais rapidamente em dinheiro e o estoque demora muito mais. Então, por essa razão, quando o estoque possui um valor significativo, a loja poderá adotar um outro procedimento para calcular o seu poder de pagamento. Então, nesse caso, a empresa ela deve calcular sua liquidez sem colocar o estoque na conta. Novamente, eu não farei a conta aqui. Então, tirando da fórmula o estoque, vamos supor que o resultado final dessa fórmula fosse 0,5. Então, para cada R$ 100 de dívida, a empresa possui apenas R$ 50 de disponibilidade e valores a receber para cobrir os seus compromissos com os credores. Que quer dizer que seu estoque está muito elevado. Porque com estoque você tinha R$ 150 e sem estoque você só tem R$ 50. Então, muito cuidado com seu estoque. Para uma loja, é interessante ter um volume correspondente de 2 a 3 meses de venda no máximo. E o estoque é sempre avaliado pelo preço de custo. A finalidade desse indicador é demonstrar qual é a dependência da loja com relação aos recursos tomados de terceiros. Então, quanto mais a empresa depende de recursos de terceiros, bancos, por exemplo, né, mais aumentam suas despesas financeiras. Quando o endividamento da empresa está fora do controle, ela poderá provocar a quebra da mesma. Portanto, o cálculo e acompanhamento desse indicador é de suma importância. E a fórmula é bem simples. É o total de passivo dividido pelo total de ativo. Fornecedores, mais contas a pagar, mais empréstimo, isso é o passivo. Dinheiro disponível, contas a receber, imobilizados e o estoque, isso é o ativo. Então, para ficar mais fácil, vamos supor que seja 40 mil de passivo e 100 mil de ativo. Aí a conta é 40%. Ou seja, 40% dos recursos financeiros aplicados nos ativos da empresa são financiados com recursos de terceiros, banco, fornecedor e demais credores. E a diferença, que são 60%, são de recursos próprios. Nesse exemplo, então, a participação do capital próprio na empresa é maior do que o recurso de terceiros. Portanto, o nível de endividamento é satisfatório. É muito importante a empresa manter esse índice em torno de 50% no máximo, pois quando o índice supera os 50%, começa a ficar muito preocupante.
A margem de contribuição é o quanto seus produtos ou serviços, né, contribuem para pagar as despesas da sua empresa. Então imagine que você vendeu algo por R$ 200. Você fica com todo esse dinheiro para você? Claro que não. Desse dinheiro você precisa tirar parte dos fornecedores, as comissões, os impostos daquela venda, taxas de cartão, e o valor que sobra é a margem de contribuição. Então a margem de contribuição é todo faturamento, todo faturamento menos as despesas variáveis. Só para estarmos alinhados, despesas variáveis são aquelas despesas que estão diretamente atrelados à sua venda, né? Por exemplo, impostos, comissões, fornecedores, matéria-prima, taxa de cartão, etc. E aí você pode pensar, então o que sobra para mim é a margem de contribuição? Não. Por exemplo, suponha que um determinado produto seja vendido por R$ 20, sendo que o custo desse produto seja de R$ 12. E as despesas variáveis, comissão, imposto de venda, etc., entre outros, né, seja de 10% sobre o preço de venda. Então, se custa R$ 22. Nesse caso, a margem desse produto é de R$ 6. 20 menos 12 menos 2. Portanto, a cada unidade vendida desse produto contribui com R$ 6 para cobrir as despesas fixas e financeiras e também formar o lucro líquido no seu negócio. Ela também pode ser calculada em porcentagem. Aí basta dividir o valor encontrado pelo preço de venda, que no caso chegamos a R$ 6 dividido por 20, que é o preço de venda, então temos uma margem de contribuição de 30%. Aqui eu falei de um produto, mas você faz a mesma coisa quando for analisar o negócio como um todo. Por exemplo, vamos supor que a sua loja fature 100 mil por mês e a margem de contribuição é de 30 mil. Então, como eu disse, é com esses 30 mil que a empresa vai precisar pagar todas as despesas fixas, investimentos, empréstimos, etc. Muitas, mas muitas vezes mesmo, o faturamento do negócio pode te levar a conclusões erradas. Você tem que guardar essa frase. Faturar alto não significa lucrar. E tem mais. A margem de contribuição é a base para o cálculo do ponto de equilíbrio do seu negócio, que em breve eu vou explicar. Além disso, a sua precificação depende dela para que seja calculado de uma forma correta. Ou seja, saber calcular sua margem de contribuição também vai te ajudar muito a tomar decisões mais seguras para o seu negócio. Toda loja necessita de um certo montante de vendas para cobrir todos os seus custos e despesas para não ter prejuízo. Portanto, quando as vendas igualam-se com os custos e despesas totais, né, dizemos que a empresa encontra-se no break-even point, termo em inglês que significa ponto de equilíbrio, ou seja, o seu negócio chegou no 0 a 0, não ganhou nem perdeu dinheiro. O cálculo pode ser feito de várias maneiras. Basta somar as despesas fixas mais as despesas financeiras e dividir pela porcentagem da margem de contribuição. E o cálculo ele pode ser feito antes, durante e após as atividades operacionais do seu negócio. Só para você entender, quando é feito antes, tem a finalidade de prever o volume necessário de vendas, né, para que a loja não tenha prejuízo. E nesse caso, aí é uma ferramenta de planejamento. Quando é realizado durante as atividades, tem como finalidade acompanhar a evolução das vendas e as despesas do período. E quando é feito após,
serve para comparar o volume de vendas planejado com o volume de vendas realizado e tomar as decisões necessárias, né, caso haja algum tipo de distorção.